Então, turminha do sexto ano, olá! Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, certo? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 7, beleza? Vamos lá. Então, nesse capítulo 7, tá? A gente viu o comecinho na aula passada e hoje vamos dar continuidade com alguns sólidos especiais, certo? Nós vamos falar sobre alguns sólidos geométricos especiais. Aí nós temos aí todo sólido geométrico cujas faces são formadas apenas por polígonos são chamados de poliedros, certo? Aí nós temos aí dois exemplos de poliedros, porque eles podem ser côncavo, certo? E convexo, tá? O poliedro convexo, né? Esse aqui primeiro que a gente tá vendo na imagem, né? O poliedro convexo, certo? Todos os pontos dentro dele, né? Todos os pontos estão dentro dele, se vocês repararem. Ó, tá aqui a reta AB e todos os pontos estão dentro desse poliedro. Por isso que ele é denominado convexo, certo? Agora aqui o côncavo. Vamos analisar essa segunda imagem. O poliedro côncavo. Nós estamos vendo que tem parte que não está, tem alguns pontos que não estão, né, dentro desse poliedro. Então, ele é denominado côncavo, tá? Então, a diferença, convexo, todos os pontos estão dentro dele. E o côncavo, não. Ok? Então, existe uma relação bem importante aí, certo? Que vale destacar, certo? Que é a relação de Euler. Que relação é essa, professora? Para que será essa relação? Se em alguma imagem, né, algum poliedro tiver o vértice e a face não tiver a aresta, aí você pode encontrar esse número de arestas através dessa relação de Euler. Ou vice-versa, se você não tiver o número de vértices, ou seja, se estiver faltando algum dado desses aí, certo? Ou do vértice, ou da face, ou da aresta, você pode encontrar esse número através dessa relação de Euler. Que relação é essa, professora? Essa aí, ó. V mais F, que é vértice mais face, é igual a mais 2. Sempre vai ser mais 2, certo? O A é a aresta. Então, se em algum momento você vê que está faltando algum desse dado aí, você pode encontrar através dessa relação. Essa relação é uma igualdade verdadeira. Ou seja, o que der antes da igualdade tem que ser igual ao que está depois da igualdade. Certo? Então, o que é que acontece? Nessa imagem, por exemplo, vocês vão ver agora que a igualdade vai ser verdadeira, da seguinte forma. Nesse prisma aqui, nessa pirâmide, o que é que acontece aqui? Nós temos o vértice, que são 5, não é isso? Face, que são 5, e aresta, que são 12. Aí vamos ver se essa igualdade vai ser verdadeira. Se essa igualdade for verdadeira, então tá tudo ok. Certo? Então, vejam só. Então, vértice 5, face 5. Vai dar 10. Não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? 5 mais 5, 10. 10 e 8 mais 10, certo? Vai ser 10. Então, essa igualdade é verdadeira, ok? Vamos ver isso numa questãozinha, para ficar bem mais fácil. Certo? Então, vamos lá. Ó, qual é o número de arestas, então, de um poliedro convexo de 7 faces e 8 vértices? Então, o que é que vai acontecer? Ele quer que você encontre o número de arestas, certo? De um poliedro convexo de 7 faces, né? Então, como é que você vai encontrar essa relação? Através de quê? Através da relação de Euler, que a gente acabou de ver. A formulazinha, né? Que fórmula é essa? Olha ela aí. V mais F é igual a mais 2. Então, ele deu que o número de... ele quer saber o número de arestas. Ele deu o número de faces e o número de vértices, que foi quê? 7 e 7. Foi isso a questão? Então, aí você vai fazer, né? Ó, 7 mais 7, que a gente sabe que vai dar
14. E o restante da relação é A mais 2. Se é A mais 2, e o que eu quero saber é a aresta, então, se antes da igualdade dá 14, qual é o número que mais 2 também vai dar 14? Então, vai ser o 12. Então, consequentemente, o número de arestas desse poliedro vai ser 12, tornando essa igualdade verdadeira. Certo? Mais um para reforçar. Qual o número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas? Agora ele deu as arestas e 12 vértices. Ele quer saber o número de faces. Então, nós vamos para a relação de Euler. Qual é a relação? V mais F é igual a mais 2. Então, ele quer saber o número de faces. Então, eu tenho o número de vértices, que é 12, né? O número de faces eu não tenho, é o que eu quero descobrir. E eu sei que as arestas são 22 e mais 2 da fórmula. Então, vai ser o quê? Então, eu já sei que esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ele vai ser 24. E aqui eu tenho 12 mais F. Para ficar 24 também, para essa igualdade se tornar verdadeira, qual é o número que falta, minha gente? 12. Então, qual é o número de faces desse poliedro? 12 faces, ok? Fácil, né? É só tornar a igualdade verdadeira através da relação de Euler, certo? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós vamos para plantas baixas e vistas. O que isso quer dizer? A gente vai olhar, né? Dando continuidade, a gente vai olhar, tentar ver, ampliar nossa visão de cima. A gente vê as nossas, as imagens de cima, né? Imaginando como se eu estivesse em cima delas. Tá? Aí aqui tem um exemplo, né? Na tela de vocês, está aparecendo, né? Que a sala de aula vista de cima, né? Por isso que é plantas baixas e vistas. Então, ele diz assim, você sabe por que as representações de determinados prédios ou determinadas construções levam o nome de planta baixa? Planta baixa não tem nada a ver com a planta lá, a plantinha lá da ciência, da botânica, tá? Planta baixa. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, certo? Aí tá aí, ó, a professora e os alunos aí, a sala de aula vista de cima. Então, a planta baixa, ela é um desenho que mostra espaços e características vistas de cima, certo? Nos desenhos, leva-se em consideração apenas as medidas relativas dos objetos que compõem a região representada, as posições que ocupam uns em relação aos outros e os formatos de suas vistas aéreas sem uso de perspectiva. Então, assim, você faz lá a sua planta baixa, né, um desenho, um rabisco, para depois poder transformar aquilo ali em um projeto mesmo, certo? Na arquitetura, a planta baixa é como se fosse um mapa de uma construção, certo? Quando você vai lá tentar desenhar o que a gente quer fazer no nosso quarto e tal, então é como se fosse um mapa daquela construção. Por meio dela é possível saber as dimensões de paredes, portas, janelas, os móveis que você quer colocar, se vai caber tudo direitinho e tal. E lembrando que o termo planta não tem nada a ver lá com a ciência, certo? Com a botânica. Faz parte de uma área da geometria, né? Chamada de geometria descritiva, né? Tem nada a ver com a botânica, tá? Aí eu coloquei para vocês esse exemplo aí, né? De uma casa, né? Exemplo de uma casa vista de cima, como seria a planta baixa, né? Desta casa. Aí temos aqui a garagem, né? A sala, os quartos, banheiro. Então, como seria tudo, né? Está aqui mostrando para vocês essa imagem de cima, tá? Então, depois disso, nós vamos para uma parte bastante importante, certo? Que é uma descrição, bem importante, né, para a gente, que é a questão do par ordenado, certo? Vocês já devem ter ouvido falar, mas hoje nós vamos deixar isso bem mais claro, certo? Então, como é que vai ser essa descrição? Vocês já ouviram falar daquele joguinho, acho que todos já ouviram falar desse joguinho Batalha Naval, certo? Então, o que é que acontece com esse joguinho? A gente vai dar algumas dicas e a gente vai fazer algumas marcações, não é isso? Então, essas marcações, certo? Elas são chamadas de par ordenado. Por que par? Porque são duas, né? São duas marcações que você tem que fazer. Olha o exemplo aí que coloquei para vocês.
E essas duas marcações, uma se refere à linha e a outra à coluna, não é isso? Então, vamos lá. Aí aqui tem um joguinho, a representação, né? Aí eu coloquei para vocês, ó, o primeiro, né? 2A. Aí você iria fazer a marcação lá, né? Na linha horizontal e na coluna vertical. Não é isso que a gente diz? Aí, então, vamos lá. Não lá. 2A. Então, nós temos aqui, ó, 2A, ok? Depois vem a próxima marcação, 7J. Isso no jogo Batalha Naval, certo? Só para deixar para vocês. 7, olha aqui o número 7, e o J tá nessa horizontal, certo? 7J. O 5D é o próximo. 5, ó, o número 5, e a letrinha D, ó, onde tá? Aqui, ó. Então, o D está na vertical. Então, vamos lá agora. O 9B, 9 na horizontal, né? E o B na vertical. Aí você vem aqui e faz a marcação. Isso é o par ordenado. Estão vendo? 2A. São duas marcações que você faz. Uma na horizontal e a outra na vertical. Certo? Então, esse par ordenado, certo? Ele é chamado, matematicamente falando, né? De eixo X e eixo Y. Então, o que é que acontece? Na horizontal, certo? Na horizontal, nós chamamos ele de eixo X, tá? Esse eixo X também tem um nomezinho. Ele é chamado de abscissa, tá? Então, os pontos na horizontal, eles estão no eixo X, certo? É a primeira marcação, né? Porque é o primeiro que aparece, estão vendo aqui, ó, o par ordenado, X, Y. Então, o X, ele está na horizontal e é chamado de abscissa. E o Y, né, é o segundo elemento do par ordenado, então ele está na vertical e é chamado de ordenada, tá? Então o X é a abscissa e o Y é a ordenada. Por exemplo, aqui eu coloquei o par ordenado 4, 2. 4, 2 é o par ordenado. Então, o primeiro elemento é o 4, ele vai estar no eixo X, certo? E o segundo elemento é o 2, que vai estar no eixo Y, chamado de ordenada. X, abscissa, e Y, ordenada, certo? Continuando aí, nós já chegamos à conclusão do plano cartesiano, certo? Com essas definições, nós estamos dentro de um plano cartesiano, onde o eixo X, que eu acabei de falar para vocês, é o eixo que está na horizontal, chamado de abscissa. O eixo Y, certo? Ele está na vertical e está chamado de ordenada, está na linha das ordenadas, certo? E esse encontro aqui do X e do Y, que é esse lugarzinho aqui, ó, é chamado de origem, certo? Então, o que é um plano cartesiano? Olha a definição aí. Qualquer plano sobre o qual são traçadas duas retas perpendiculares entre si, ou seja, o eixo X e o eixo Y, é chamado de plano cartesiano, certo? Aí eu coloquei para vocês como exemplo, tá? Bem legal. Aí aqui tem uma tarefinha, um exercício para a gente poder praticar isso aí sobre pares ordenados, certo? Então, aí tem um plano cartesiano, certo? Tem as marcações no eixo X e no eixo Y, tá? Nós temos números no eixo X e números no eixo Y, e ele fez as marcações aí com pontos A, B, C, D, e ele quer que você dê o par ordenado de cada ponto. Então, você vai dizer quem é o X e quem é o Y no par ordenado, certo? Então, vamos lá para o plano. Vamos olhar aqui, o ponto A. O ponto A está aqui. Ele está 3, ó, número 3 e número 4. Mas aí eu tenho que saber a sequência. Primeiro é quem? X.
Depois, o Y. O X está onde, professora? No eixo horizontal, que é o eixo X. E o Y é o segundo ponto que vai ser, que está na vertical, né? Então, qual vai ser esse par ordenado do ponto A? Vai ser 3, 4, certo? B, vamos lá, o ponto B. Onde ele está? Qual é o eixo X dele? Está na horizontal. 6. E o eixo Y? 3. Aqui, ó. Né, ó. 6, 3. Ponto B. Ponto C, ó. 11, primeiramente o X, na sequência do par ordenado. 11, 7. Depois, o D, aqui. O D. Eita, professora, e agora o D? Como é que eu faço com o D? Simples. No eixo X, ele não tem marcação. Então, consequentemente, ele é 0. Ele só vai ter marcação no eixo Y. Um pontinho está em cima do eixo Y. Então, ele vai ser 0, 2. Tá? Ó, 2, 8. Um errozinho de digitação aí. 2.E, 2, 8. Tá? Aqui o errozinho de digitação. Corrijam aí. Letra F. 7, 6. Tá vendo? Ó? 7 no X, 6 no Y. G. 12, 1. E H, finalmente, ó, de novo, eu dizer, professor, e agora? Só tem uma marcação. Mas ele tá com marcação no eixo X. Então, o X vai ser 9. E o Y vai ser 0, porque não tem marcação. Certo? Então, com isso, nós finalizamos o capítulo 7, certo? E até a próxima, se Deus quiser. Ok?